A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Estamos aqui nós mais uma vez pela infinita misericórdia para realizarmos esse estudo das lições da Escola Bíblica Dominical, tendo como base a revista da CPAD no segundo trimestre de 2023, e fazemos isso com alegria, porque sabemos que estamos sendo fonte de bênção para outras vidas, e pessoas estão sendo edificadas, e o nome do Senhor está sendo glorificado, e para nós é prazeroso isso. E ter você aqui como nosso inscrito, como amigo e irmão em Cristo Jesus, que está assistindo e sendo também abençoado por esses estudos, para nós é uma alegria, uma satisfação. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos então dar continuidade aqui, indo nós para a segunda lição, mas antes disso, eu quero deixar destacado o tema geral da nossa lição. Você acompanha na tela. O tema geral da nossa lição desse trimestre, meus amados, tem como título Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Esse então é o tema geral dos 3 meses que nós estaremos estudando. E hoje a segunda lição, você acompanha na tela, que tem como título a predileção dos pais por um dos filhos. Esse então é o tema da nossa lição de hoje, meus amados, deixando aqui também registrado o nosso textual e a verdade prática. Acompanhe aí o textual em nome do Senhor Jesus Cristo, que está em Gênesis capítulo 25, verso 28, abre aspas, diz: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis capítulo 25, verso 28. Aí está então, meus amados, o nosso textual dessa lição. Deixar aqui registrado a nossa verdade prática. Acompanhe na tela. A verdade prática diz: a preferência de um dos filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Que verdade prática profunda e verdadeira, meus amados. Daqui a pouco, permitindo o Senhor, nós vamos falar alguma coisa a respeito dela. Quero deixar aqui destacado também os tópicos e subtópicos da nossa lição. Acompanhe na tela os tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro tópico tem como título o plano de Deus para a família e sua presciência. O primeiro subtópico diz: o plano divino para a família de Isaque e Rebeca. O segundo subtópico diz: o propósito presciente de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo tópico, meus amados, da revista tem como título o conflito familiar. O primeiro subtópico desse tópico diz: a esterilidade de Rebeca. O segundo subtópico desse tópico diz: o conflito e os filhos lutavam no ventre dela. O terceiro subtópico desse tópico diz assim, queridos: o favoritismo do casal pelos filhos. O terceiro tópico dessa revista, meus amados, tem como tema o problema da predileção por filhos na família. O primeiro subtópico desse tópico diz: Esaú, o filho predileto de Isaque. O segundo subtópico diz: Jacó, o filho predileto de Rebeca. E por último, o terceiro subtópico, o problema da predileção pelos filhos. Glórias ao nome do Senhor. Aí então está, meus amados, os tópicos e subtópicos da nossa lição. Deixando aqui registrado também os objetivos da nossa lição. Acompanhe na tela os objetivos da nossa lição, que via de regra, meus amados, são 3. O primeiro deles é apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca.
O segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. E o terceiro objetivo diz explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Aí está então os 3 objetivos que pretendemos alcançar no decorrer desta lição. Meus amados, mais uma vez eu digo, fazemos isso de maneira didática, para o melhor aprendizado, para a melhor memorização daquilo que nós estamos estudando. Deixando aqui também mais uma vez registrado que nós não temos pressa de chegar até o final. Você vai perceber que as nossas videoaulas, os nossos estudos, eles são bem longos, bem extensos, mas a gente faz isso no intuito de extrair o máximo possível, queridos, da lição e assim crescermos na graça e no conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Aproveitando a oportunidade, antes de nós irmos para a nossa lição, você que não é inscrito no canal, nos ajude. É algo simples, mas causa uma consequência ou traz um resultado para nós muito grande, que é a sua inscrição, o seu like e o seu comentário. Fazendo isso, e não custa nada, você vai estar nos abençoando e abençoando outras pessoas, para assim também serem alcançados por esse estudo. Então, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e assim também sua dúvida, seu comentário, de onde você está vendo esse vídeo, e assim nós vamos nos aproximando cada vez mais. Amém, meus amados? Então vamos lá. Para qualquer coisa me perdoe, que eu não estou muito bem da garganta. Fui acometido aqui por uma gripe severa e a garganta sofreu um pouco, meus amados. Então vão me perdoando qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá. Olhando para o título da nossa lição, a predileção dos pais por um dos filhos. Qual é o conceito de predileção? O que é predileção? Predileção, de maneira bem simples, é uma ação de escolher entre uma pessoa e outra. Então, predileção quer dizer isso, a ação de escolher entre uma pessoa e outra. No caso dos pais, a predileção dos pais é escolher entre um filho e o outro, é gostar mais de um filho do que o outro, é dedicar-se mais a um filho do que o outro, é presentear mais um filho do que o outro. Assim é a predileção dos pais em relação aos filhos. Amém? Vamos para a verdade prática. Vamos destrinchar aqui e ver algumas coisas que essa verdade prática tem a nos dizer, meus amados. Então vamos lá. A verdade prática diz assim: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro destaque que eu quero fazer, olhando aqui para a verdade prática, é que a predileção, ou seja, a escolha dos pais por um filho e deixando de lado o outro, tem consequências. Como disse aqui a nossa verdade prática, gera. Quando a verdade prática diz que a predileção gera, significa que a predileção tem frutos, significa que a predileção tem consequências, significa que a predileção tem resultados. E quando nós olhamos para a própria verdade prática, não são resultados positivos, não são resultados ou frutos bons, pelo contrário, é algo maléfico, é algo que traz prejuízo, é algo que traz transtorno, e é o que nós vamos ver no decorrer dessa lição. Então note, a predileção tem resultado, tem consequência, tem fruto. Qual é o fruto? A divisão. Então a predileção causa divisão, em primeiro lugar aqui, causa divisão. Divisão entre quem? Entre os pais e entre os filhos.
às vezes, por causa da predileção do pai para com o filho, ou de uma mãe para com o filho, sendo que, vamos supor, o pai gosta dos dois filhos, mas a mãe só gosta de um, esses pais naturalmente vão brigar, vão discutir, não vai ser uma vida fácil, vai ter discussões, vai ter desavenças. Então, por isso, esse fruto da predileção, ele causa divisão, em primeiro lugar, entre os pais, depois, entre os filhos. Os filhos entre si, eles não vão ter uma vida de harmonia, eles não vão ser amigos, eles vão ter desavenças, eles vão ter intrigas, eles vão ter brigas, vão ter discussões, olhando para essa questão da divisão. E quando nós olhamos, meus amados, para essa realidade de uma vida ou de uma família que tem essa característica da predileção, como eu coloquei aqui, com essa realidade da predileção dentro da família, a ruína ela é certa. Ora, se tem a divisão do pai para com a mãe, de um filho para com o outro filho, ou de um irmão para com o outro irmão, a ruína, a bancarrota dessa família é certa. Por exemplo, se nós formos ver lá em Marcos, no capítulo 3, verso 25, acompanhe comigo essa referência, Marcos, capítulo 3, verso 25, já que nós estamos falando que a predileção, ela causa divisão, e se numa família tem a divisão, a ruína dessa família ela é certa. Se uma casa se divide contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Assim diz o Cristo, Jesus Cristo, registrado aqui em Marcos capítulo 3, verso 25. Por isso eu digo e afirmo, com base na Escritura, uma família, uma casa que tem esta realidade da predileção, e predileção gera divisão, essa divisão vai fazer com que essa casa ou essa família entre em ruína, vá à bancarrota, seja destruído. Glórias ao nome do Senhor. Não por isso, mas por esse ensino que nós estamos tendo aqui, meus amados. Olhando ainda para a verdade prática, quando ela diz a preferência de filhos dentro do lar gera divisão, tem outra coisa, e promove o egoísmo na formação deles. O destaque que eu faço aqui para nós é assim: além do ambiente familiar não ser dos melhores, por quê? Porque a predileção gera divisão, e divisão é contenda, é briga, é desarmonia, é rebeldia, é intrigas, é favoritismo. Imagine um ambiente desse, meus amados, não deve ser nada fácil. E além disso, além desse ambiente familiar tóxico, além desse ambiente familiar de divisões, de briga, de bate-boca, além disso, o caráter desses filhos. Quando os pais têm predileção por um dos filhos, isso vai prejudicar a formação do caráter desses filhos, como eu coloquei aqui, o caráter das crianças será afetado por toda a vida deles. Olha, meus amados, o que aparentemente uma simples coisa pode trazer como consequência, diga-se, desastrosas por sinal, divisão, briga, contenda, bate-boca, e ainda vai afetar a formação do caráter dessas crianças ou desses jovens e futuramente de pais e de mães. Não é somente o ambiente familiar que vai ser afetado, mas a formação do caráter desses filhos também será afetado. Como diz aqui a nossa verdade prática, eles serão o quê? Egoístas, serão presunçosos, arrogantes, ou talvez rebeldes, revoltados com a vida, desobedientes.
essas são as consequências, seja no ambiente familiar, seja na formação do caráter dessa criança. Tudo isso como fruto, como resultado da predileção, meus amados. Vamos avançar. Olhando aqui para o textual. O textual diz assim: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. O detalhe que eu destaco aqui para nós é assim, meus amados: se a predileção dos pais por um dos filhos já é algo ruim, imagine o quão terrível era na família de Isaque. Cada um gostava de um filho. Agora note, vamos imaginar que tem um casal. Esse casal tem 2 filhos. O casal, eles demonstram maior amor por um dos filhos. Isso é uma coisa, já é terrível. Imagine agora esse casal, no caso aqui, Rebeca, não é isso? No caso, Rebeca e Isaque. Cada um gostava de um dos filhos. Aquilo que era ruim ficou ainda pior na casa de Rebeca e Isaque, porque Isaque gostava de Esaú e Rebeca gostava de Jacó. Imagine, queridos, se aquilo que nós falamos na verdade em prática, toda aquela divisão, formação de caráter ou má formação do caráter, existe quando os pais se dedicam a um dos filhos. Agora imagine cada pai se dedicando a um filho. Deve ser pior ainda, com certeza é pior ainda. E assim era a situação familiar de Isaque e de Rebeca, terrível por causa da predileção. E o texto deixa muito bem claro que Esaú amava, ou Isaque, desculpa, Isaque amava mais a Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Não é uma coisa descarada, não é uma coisa ali camuflada, não é uma coisa escondida, oculta, superficial, não. Era declaradamente ou assumidamente que eles amavam mais a um que a outro, ou cada um amava o seu filho predileto. Quão terrível, meus amados, essa realidade. E apesar de ser um exemplo bíblico, nós acreditamos que existe sim essa realidade em muitas famílias do nosso tempo. Pais que se dedicam só a um filho e desprezam o outro, ou ambientes familiares em que cada pai gosta de um filho e o outro despreza. Podemos, com base no que já falamos, perceber o ambiente familiar, como deve ser terrível esta realidade. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, da minha família, da sua família. E se alguém que me escuta nessa oportunidade, que Deus venha dar graça a você e ajude a consertar esse erro, de maneira que a sua casa seja o ambiente onde o Espírito Santo venha ter prazer em estar, onde Jesus sinta-se à vontade e a alegria de poder estar dentro da tua casa, dentro do seu lar. Porque, meus amados, é terrível uma vida assim, onde há a predileção. Amém? Vamos aqui para a nossa introdução. A introdução da nossa lição diz assim, ó: a história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e de Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos da sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nessa lição estudaremos a respeito da predileção dos filhos pelo casal Isaque e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem nular um ambiente hostil para a criação dos filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Como diz então aqui a nossa introdução, realmente, muitas coisas que aconteceu, muitos detalhes que aconteceram com Abraão e Sara, nós vemos aqui se repetindo com
Isaac e Rebeca, de Isaac e Rebeca, a questão da infertilidade, essa questão dos conflitos dentro do lar, enfim, diversas coisas. Mas nós vamos ver aqui uma pequena diferença lá na frente. Nós vamos fazer essa ressalva que Isaac teve, a diferença, a atitude diferente que Isaac teve em relação ao seu pai Abraão. Então, olhando aqui ainda para a introdução, eu faço um destaque aqui, meus amados, dizendo assim, porque a lição da introdução diz: veremos que quando isso acontece, ou seja, a predileção existe, algo acontece na família. Os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. Por exemplo, veja o que fizeram a José, porque nós vamos perceber que Jacó, ele também teve esse sentimento chamado predileção por José. Jacó tinha 12 filhos, mas amava mais José do que os outros. E qual foi a consequência? Porque diz aqui que os resultados são conflitos intermináveis. Qual foi o resultado que teve, meus amados, essa predileção de Jacó por José e os seus demais filhos? É que os outros irmãos tiveram coragem de vender a José como escravo, porque nesse ambiente hostil, de briga, de desavença, onde tudo foi por causa da predileção, os irmãos tiveram coragem de vender o seu irmão. E daí para frente, de coisas mais terríveis que vai existir numa família onde há a predileção, queridos. Olhando ainda para a nossa introdução, eu faço outro destaque, porque o comentarista diz: obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. O que não é a vontade de Deus para a família cristã? Que os pais se dediquem a filhos, alguns dos filhos, e desprezem os outros, porque Deus, ele não faz isso, o amor de Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais um do que os outros, ele ama a todos de igual modo. Assim creio eu que Deus espera que nós, como pais, mães ou como pais, venhamos amar os nossos filhos, sem predileção, sem fazer acepção, sem amar mais a um do que ao outro, mas amar todos de igual modo. Eu coloquei um outro ponto dizendo assim: para um Deus que para um Deus que ordena que amemos os nossos inimigos, isso está em Mateus capítulo 5, verso 54. Para um Deus que ordena que amemos os nossos inimigos, escolher entre um filho e o outro é inadmissível. Veja, quando a gente vai para Mateus capítulo 5, verso 44, Jesus disse: amem os vossos inimigos. Para um Deus que quer que nós amemos os nossos inimigos, imagine para os filhos, irmãos. Deus não espera outra coisa dos pais para com seus filhos, que eles os amem indistintamente. Então, a predileção dos pais por um dos filhos é inadmissível para esse Deus que não faz acepção de pessoas. Amém? Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição tem como título: o plano de Deus para a família e sua presciência. O plano de Deus para a família e a sua presciência. Se você voltar lá na lição, se você não viu e voltar, se você viu, vai lembrar do que eu disse. Salmo 139, os versos que se seguem, talvez em 16 eu possa estar falhando aqui, mas vai dizer que o salmista vai dizer que Deus,
escrevia o plano dele, antes mesmo do salmista ter nascido, antes mesmo do salmista fazer as suas escolhas. Deus já tinha um plano para aquele salmista. De igual modo aqui, Deus também tem um plano para a família. Mas como eu falei na oportunidade, aqui está o plano de Deus, e aqui está o plano do ser humano. Porque mesmo Deus sendo onisciente, Deus sendo onipotente, Deus sendo onipresente, Deus conhecendo todas as coisas, Ele dá o livre-arbítrio. Ele faz com que a pessoa tenha livre escolha, livre decisão. Então o homem decide a andar pelo plano de Deus ou fazer o seu próprio plano. Mas o certo é que Deus, Ele tem sim um plano para a minha família, para a tua família, para todas as famílias. Basta nós buscarmos o conhecimento e nos aproximarmos desse plano de Deus, vivermos os planos de Deus conforme a nossa família. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá para o primeiro subtópico desse tópico, que diz assim, queridos: o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca fez o que, meus amados? Orou ao Senhor para que a margem de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebeu a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando Ele opera seus desígnios, se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos, glórias ao nome do Senhor. Para quem era estéril, não é isso? Pela ação divina, essa moça chamada Rebeca teve agora 2 filhos. Como eu havia falado anteriormente, as histórias de Abraão e Sara, de Isaac e Rebeca são muito parecidos, a começar com a questão da esterilidade. Mas como eu também falei, diferentemente de Abraão, Isaac teve uma atitude, porque Abraão, em comunhão com a sua esposa Sara, ele coabitou com a serva de Sara chamada Agar, com o intuito de fazer com que a promessa de Deus se cumprisse. Já Isaac, ele teve uma atitude nobre diante do Senhor. Qual foi? Ele orou ao Senhor. Ele não teve uma atitude precipitada, ele não foi por atalhos, não. Ele foi pelo caminho que todos nós devemos ir, o caminho da oração. Jesus Cristo diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Assim é a Bíblia em relação à oração. Deus nos encoraja a buscarmos a Ele por intermédio da oração, e por intermédio da oração nós conseguimos, meus amados, vitórias da parte do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, e assim foi a atitude de Isaac diante dessa situação, diga-se de passagem, humanamente falando, impossível. Mas ele orou ao Senhor, e assim Rebeca concedeu 2 filhos. Eu deixei alguns pontos aqui para nós, meus amados, dentro ainda desse tópico, dizendo assim, nesse ponto, a história dos 2 casais, ou seja, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, se parecem, ou seja, as esposas eram estéreis, só que a atitude de Isaac foi diferente do seu pai. Ele fez a oração. O outro ponto que eu destaco aqui para nós, meus amados, olhando para essa particularidade desse tópico, de que diante de uma impossibilidade, Isaac orou ao Senhor, e Rebeca concedeu e deu à luz a 2 filhos. O primeiro ponto que eu destaco é que Deus é todo poderoso, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível.
Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos. Para a medicina, aquela situação já estava decretada. Vamos imaginar que para aquela mulher o Novo Testamento do fluxo de sangue, como o próprio texto diz muito claramente, que ela buscou ajuda, buscou recurso, ou gastou todo o seu recurso com os médicos, na medicina, com remédio, e não teve resultado. Ela simplesmente toca na orla de Jesus, e sai poder, sai virtude de Jesus, e aquela mulher imediatamente é curada. Porque esse é o Deus, meus amados, que nós servimos. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder e que para Ele não há impossível. Qual é a causa que você está passando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Quais são os problemas existentes? O que está acontecendo contigo? Creia, querido, que Deus tem o poder para fazer todas as coisas. É bem verdade, conforme o seu propósito. Porque, como diz aqui, Deus tinha um plano para a família de Isaac e Rebeca. Deus tinha um plano maior para eles. Por isso, Deus ouviu a oração de Isaac. O segundo ponto que eu destaco aqui desse tópico, meus amados, é que Deus, Ele ouve, Deus responde às nossas orações. Quando nós estamos passando por dificuldades, um dos primeiros pensamentos que vem à nossa mente, meus amados, e eu digo que vem até da parte do maligno, é dizer que nós estamos só. Geralmente nós somos bombardeados por pensamentos como esse: você está só, Deus te abandonou, Deus virou as costas, Deus não liga para a tua causa, Deus não se importa contigo. Isso é do maligno, meus amados. Eu prefiro continuar o que diz a Bíblia, porque a Bíblia diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus não nos abandona, Deus está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Acertadamente alguém disse certa vez que Deus é como o sol. O sol está lá, às vezes o raiar dele desaparece, porque vem as nuvens densas e encobrem o raiar do sol, mas por trás da nuvem o sol está lá, imponente. Assim é Deus, quando muitas das vezes Ele silencia, mas o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Mesmo Deus estando em silêncio, Ele está lá, meus amados, do nosso lado. Ele está aí contigo, do teu lado, ouvindo a tua oração. Que nós venhamos ter a mesma atitude que Isaac teve. Ao invés do desespero, ao invés da dúvida, da falta de fé, ele orou ao Senhor e Deus assim respondeu a oração. Então o Deus que nós servimos é um Deus que responde às orações. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo tópico dessa lição, meus amados, diz assim: o propósito presciente de Deus. O propósito presciente de Deus. A leitura desse tópico diz assim: Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca e concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que criados como agentes, olha só, como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento divino de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isso é,
ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, é verdade, mas sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu achei, queridos, esse tópico muito interessante, quando o comentarista coloca esse tópico aqui falando a respeito da presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? É o conhecimento antecipado de todas as coisas. Então a presciência de Deus vai nos dizer que Deus sabia que Rebeca iria ter gêmeos, Deus sabia que eles iriam lutar no ventre dela, Deus sabia que lá na frente eles seriam rivais, eles seriam inimigos, eles brigariam. Deus sabia que Esaú venderia a sua primogenitura para Isaac. Deus sabia de tudo isso, porque Ele é presciente, Ele tem um conhecimento antecipado de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas como acertadamente disse o comentarista, Deus, sendo todo-poderoso, onipotente, essa presciência de Deus, como disse aqui o nosso amado irmão, não é uma presciência causativa. Ele não tira o livre-arbítrio, ele não tira a livre escolha. Nós não somos agentes robotizados, nós somos livres. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vale ressaltar que Deus, digo mais uma vez, Deus tem propósito para cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e esse propósito dele é perfeito, como diz aqui a nossa lição. Eu deixo aqui outro destaque para nós, dentro dessa questão da presciência de Deus, que Ele conhece todas as coisas antecipadamente, e desse livre-arbítrio que nós temos como seres humanos, dado por esse próprio Deus. Então a ressalva que eu faço é assim, Deus sabia que cada pai iria gostar de um filho. Deus sabia disso. Outra pergunta: Deus sabia que Jacó tomaria a primogenitura? Deus sabia. Outra coisa: Deus sabia que um irmão tentaria matar o outro irmão, porque essa foi a realidade da história, da continuidade da história. Quando nós conhecemos esse atributo de Deus da presciência, nós vamos perceber que sim, Deus sabia que Rebeca ia gostar mais de um filho e Jacó, e Isaac ia gostar de mais um filho do que o outro. Deus sabia que Jacó iria tomar a primogenitura de Esaú. Deus sabia que os irmãos iriam brigar. Por causa da sua presciência, que é o conhecimento antecipado de todas as coisas. Eu faço uma outra pergunta: por que então não evitou tudo isso, não deixando que eles nascessem? Se Deus sabia que Rebeca ia gostar mais de um filho e Isaac ia gostar mais de outro filho, se Deus sabia que Jacó iria tomar a primogenitura de Esaú, Deus sabia que essas crianças ou esses homens no futuro iriam brigar e ser inimigos, por que então que Ele permitiu que Rebeca gerasse essas crianças? Por que, meus amados? A resposta é essa: porque Deus respeita a liberdade de todos, sejam os bons, sejam os ruins. Imagine se Deus, na sua presciência, sabendo quem seria bom e quem seria ruim, só deixasse viver os bons. Seria Deus justo? Eu creio que não.
É por isso, meus amados, que nós vemos pessoas más na terra, pessoas ruins na terra, porque Deus não é injusto para deixar apenas os bons viverem e os maus não. Agora eu tenho plena certeza que mesmo essas pessoas que praticam a maldade, elas têm a possibilidade da salvação, elas têm a possibilidade de restauração de vida, de mudança de vida, de mudança de caráter dada por esse próprio Deus. Mas dentro do livre-arbítrio, elas têm o poder de escolher aquilo que Deus está ofertando ou não. Então, meus amados, a presciência de Deus não nos faz robô, nós não somos robotizados, nós temos vontades, nós temos escolhas, nós temos decisão, dado pelo próprio Deus. Então, a presciência de Deus não deixa ele ser injusto, mas Deus é justo e permite que os bons e os maus vivam e tenham as mesmas oportunidades. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para o segundo tópico dessa lição, que diz assim: o conflito familiar, a esterilidade de Rebeca. O conflito familiar, a esterilidade de Rebeca. A leitura diz assim: na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, por ser impedida de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Isso está em Gênesis capítulo 25, verso 21. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu coloquei aqui, meus amados, olha só: se hoje, com tudo que já avançamos, se nos dias atuais, com toda a tecnologia, com todo o avanço do conhecimento, da multiplicação do conhecimento, com tudo que já avançamos, hoje, casais que não têm filhos sofrem uma pressão da sociedade. Imagine no tempo passado, como por exemplo Ana. Nós tínhamos ali Eucana, que tinha duas mulheres, não é isso? Ana e a outra, que tripudiava sobre Ana, porque não podia gerar filhos. Diz a Bíblia que Ana sofria perseguição, era humilhada, né? Por essa segunda esposa de Eucana, porque essa esposa de Eucana, que era rival de Ana, tinha muitos filhos, e naquele tempo ter muitos filhos era bênção, era sinal de que a bênção estava sobre aquela mulher, já que elas que não tinham sofriam amargamente, eram humilhadas, sofriam pressão pela sociedade. Por isso que eu estou dizendo, se hoje, com tudo que já avançamos, um casal já sofre, porque a sociedade é assim: se você é solteiro, eles te pressionam a casar. Se você casa, eles te pressionam a ter um filho. Se você tem um filho, eles te pressionam a ter o segundo filho. Assim é a realidade dos nossos dias. Se com tudo que já avançamos, casais sofrem pressão para terem filhos da sociedade, imagine no tempo de Rebeca com Isaac, meus amados, o quanto essa mulher não sofreu. Imagine Isaac vendo o sofrimento da sua esposa, mas ele ora ao Senhor e Deus responde a sua oração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo tópico da nossa lição é assim: o conflito, e os filhos lutavam no ventre. Vamos ver o que diz aqui a leitura desse tópico. Diz assim: naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as
famílias. Salmo 127, verso 3 ao 5. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado, e pagaram um alto preço. Diferentemente do seu pai, Isaac buscou ajuda da onde? Ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Gênesis capítulo 25, verso 23. Então veja, meus amados, o comentarista mais uma vez ressalta essa importância no passado que as famílias davam em relação aos filhos. Era uma bênção para os casais ter muitos filhos. É tanto que no Salmo aqui que a revista diz, Salmos 127, acompanhe comigo lá, Salmo 127, o verso 3 ao 5, Salmo 127, do verso 3 ao 5, Salmo 127, do verso 3 ao 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Verso 4: como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado, olha só, feliz o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, que tem muitos filhos. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta, ou seja, serão vitoriosos, terão sucesso. Uma família que tinha muitos filhos era uma família abençoada, era uma família que conquistava, era uma família que vencia os seus adversários, era uma família próspera, porque tinham muitos filhos homens que trabalhavam na lavoura. Então, de fato e verdadeiramente, ter filhos, muitos filhos naquela época, era uma bênção, e o salmista deixa aqui muito bem registrado: bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um detalhe que eu coloquei é que em nosso tempo também, não muito longe de nós, essa era uma realidade. Os pais tinham muitos filhos, 20, 15, 12. Talvez você esteja me vendo, conhece uma família antiga, pais antigos, que tinham essa quantidade de filhos. Hoje, por uma série de circunstâncias, os pais têm no máximo 2 filhos, com muito 1 filho, por uma série de circunstâncias. Tem até um pastor que defende essa realidade bíblica de que os casais devem ter muitos filhos. Eu achei interessante como ele defende essa ideia de que os casais crentes devem ter muitos filhos. Inclusive parece que ele tem uns 4 já e não quer parar, ele quer continuar a ter filhos, porque essa é uma realidade bíblica e, segundo o conceito bíblico, é algo bom para a família. E assim, meus amados, era a realidade do passado. Se uma família tem muitos filhos, era uma bênção. Quem não tinha? Por isso que a realidade mostra, nesse tempo, que as mulheres que não tinham filhos sofriam, padeciam, eram afrontadas, eram humilhadas, eram escrachadas. Meu Deus, não deveria ser fácil a vida de Rebeca e Isaac, mas eles oraram ao Senhor e Deus assim os abençoou. Então ela é engravida agora e descobre que vai ter gêmeos. Na gestação ela percebe que há uma coisa excessiva, porque toda mulher sabe que tem as contrações não. O bebê fica mexendo na barriga da mãe, Só que no caso de Rebeca estava demais, estava muito.
ela, como serva do Senhor, vai orar e Deus responde e diz para ela que dentro dela tem duas nações. Que revelação, né, meus amados? Que revelação de Deus para a vida daquela mulher, Rebeca. Saber que dentro dela tem duas nações. Glórias ao nome do Senhor por isso. Então veja, ela ora e Deus responde, e ela tem a resposta, que dentro dela teria duas nações. Eu faço 3 destaques aqui ainda para nós, meus amados, dizendo assim, ó: o bebê mexer é normal, mas algo estava fora do normal, e isso faz com que ela tenha uma atitude de buscar a face do Senhor Jesus Cristo e obter de Deus a resposta. Segundo detalhe, outra vez, um Deus que ouve, responde e revela o futuro. Deus é um Deus do sobrenatural. Assim como Isaac orou e Deus respondeu, agora sim Rebeca ora e Deus também responde. E não somente responde que dentro dela tem gêmeos, mas Deus já revela o futuro, que dentro dela tem duas nações. Meus amados, tenhamos a mesma atitude desses irmãos do passado. Oremos ao Senhor, porque Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que responde e revela até o sobrenatural, o futuro. O Deus que nós servimos é um Deus onisciente, um Deus todo-poderoso. Tenhamos esse exercício de buscar a Deus em oração, meus amados, diante daquilo que nós enfrentamos no dia a dia, diante das adversidades, os problemas que nós enfrentamos no nosso dia. Busquemos a face do Senhor Jesus Cristo. Outro detalhe que eu destaco dentro desse tópico, meus amados, é assim: fico imaginando Rebeca ao ouvir a revelação de Deus. Como ela não ficou pensativa, né? Ao mesmo tempo, imaginando como seria essas duas nações geradas dentro do ventre dela. Com certeza ela criou expectativas, criou esperanças, ficava sonhando, né? Eu fico imaginando assim, não sei se você consegue imaginar como eu estou imaginando, mas deveria ser mais ou menos isso como nós imaginamos, essa expectativa, esse sonho de Rebeca ao ter da parte de Deus essa revelação. Então Rebeca, ela tem aquela gestação sabendo que dentro dela tem essa revelação. E o outro detalhe que Deus ainda fala com ela é que o menor serviria, é que o maior, na verdade, o maior iria servir o menor. Aí mais um detalhe da revelação de Deus para aquela mulher, que o maior iria servir o menor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para o terceiro tópico, porque esses dois tópicos eles estão interligados. Então vamos lá: o favoritismo do casal pelos filhos. O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas bem diferentes. Em Gênesis 25, de 25 a 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, ou seja, Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, ou seja, o mais velho, por isso primogênito, Esaú, seria o menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura, alicerçado nos padrões legais, desculpa, meus amados, alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó.
essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziu um grande conflito na família. Como nós vemos, ou como nós vimos, a predileção ela traz consequências. E nós vimos aqui na família de Isaac e Rebeca uma predileção multiplicada, né? Porque o pai gostava de um filho e a mãe gostava do outro filho. Se aquilo que era ruim na família de Isaac e Rebeca ficou pior. Então vamos lá ponto a ponto o que diz esse tópico aqui. Primeiro ele diz que cada filho tem uma personalidade, como eu coloquei aqui destacado, meus amados, se não me falha a memória. Daqui a pouco eu vou ressaltar essa particularidade aí. Então, diz que cada filho tem um gênio, um caráter, tem uma personalidade. Diz aqui que sobre a questão da primogenitura, é o detalhe que o nosso escritor, o autor da revista, ressalta aqui para nós sobre a questão da primogenitura. Então existia a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura refere-se ao fato de que, ao morrer o pai, o filho mais velho, primogênito, ele encabeçaria aquela família. Ele seria o responsável. Ele iria mandar e desmandar. Ele seria o chefe. Mas só depois da morte do pai. É por isso que quando a gente vai para o Novo Testamento, quando Jesus fala ali do filho pródigo, né, que o filho mais novo pede a parte da herança, na verdade, queridos, ali só nesse pedir da parte da herança, nós já vemos uma grande lição. A lição é que ao pedir parte da herança pelo filho mais novo, significa dizer que ele já estava ali amaldiçoando o pai, porque a herança só poderia ser tomada, né, quando o pai falecesse, e na verdade o pai ainda estava vivo. Diga-se de passagem, a herança seria passada não para o filho mais novo, mas seria passada para o primogênito, que é o que nós vemos aqui. Então note, além dessa diferença de caráter, de personalidades, o autor da lição, ele esclarece essa bênção patriarcal, essa bênção para o primogênito. Então note, nós vemos aqui Isaac já velho, e ele se preocupa com essa bênção. Ele está velho e quer agora abençoar Esaú, porque Esaú era o mais velho. E os irmãos conhecem a história, que eu não quero detalhar aqui, porque nós vamos fugir da realidade, da proposta, meus amados, da nossa lição, que é a questão da predileção. Mas tem toda uma história por trás. Daqui a pouco nós vamos fazer mais uma ressalva ainda. O destaque então que eu quero deixar aqui para nós é o seguinte: além da questão da predileção, vemos aqui outra vez alguém tentando ajudar a Deus, porque Rebeca sabia que o maior serviria o menor. Rebeca sabia que, além da questão social ali, do contexto cultural, tinha uma bênção da primogenitura para o mais velho. Rebeca sabia que tinha uma bênção especial da parte de Deus para o menor. Sabendo disso, ela tenta aqui ajudar, né? Como no caso de Abraão e Sara, tentaram ajudar a Deus. Então, além da questão da predileção, nós vemos a pressa, né? Nós vemos alguém querendo se apressar a ajudar a Deus, e como na primeira lição que nós vemos, isso não traz consequências boas, como nós vimos de fato.
Outro detalhe que eu quero destacar, meus amados, é que independente do que aconteça, Deus cumpriria o seu plano, ou seja, o maior serviria ao menor. Deus não já tinha falado que o maior serviria o menor? E nós vimos na lição passada que quando Deus faz uma promessa, o que está em jogo é o seu caráter. A base da promessa de Deus é o caráter do próprio Deus. E se Ele prometeu, independente do que acontecer, Deus vai cumprir. Infelizmente, Rebeca tem uma atitude mentirosa, enganosa, fazendo com que Jacó se passasse por Esaú para tomar a bênção da primogenitura, achando ela que com isso estaria ajudando a Deus e a promessa de Deus iria se cumprir. Mas, queridos, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias, a promessa vai se cumprir. Se Deus disse que o maior serviria o menor, isso iria acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Um detalhe que eu trago aqui para nós, meus amados, é assim, Jacó não era ladrão de primogenitura, como muitos dizem. Alguns dizem que o nome Jacó é usurpador, Jacó é ladrão, Jacó é aquele que se aposta das coisas dos outros. Mas na verdade, meus amados, olhando friamente para a história, nós vamos ver no capítulo 25, 31 e 32, o encontro de Jacó com Esaú, ainda dentro da casa dos pais. Esaú chega do campo com fome, cansado, morto de fome, como nós dizemos aqui na nossa cultura. E Jacó lança uma proposta: olha, eu tenho comida, eu preparo para ti a comida rápida, mas em contrapartida tu vais ter que me dar a tua primogenitura. Esaú, morto de fome, diz: o que vai me adiantar a primogenitura se eu estou quase a morrer de fome? Aí Jacó faz com que ele reafirme a promessa de que estava passando a primogenitura para aquele que não era de direito, porque Jacó era o mais novo, era o menor. Ele vai e reafirma, Esaú vai então reafirma, passando o direito de primogenitura para o menor. Então Jacó, nesse caso, não é um enganador, não é um roubador de primogenitura. Nada anula o que Rebeca fez. O que Rebeca fez não foi do agrado do Senhor, fazendo com que um filho se passasse pelo outro filho, enganando, no caso aqui, Isaac, que já estava velho. Não, isso não anula o erro dela, mas o certo é que Jacó não era um roubador de primogenitura, porque houve um acordo lá atrás. Jacó então passou agora a ser, entre eles ali, o detentor da primogenitura. Amém, meus amados? Eu queria deixar esse detalhe para desfazer esse erro que muitos cometem, chamando Jacó de ladrão de primogenitura, quando na verdade ele não foi, meus amados. Aqui no final, para nós concluirmos esse tópico, o autor diz assim, entretanto, sabendo que existia, ou que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorece Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziram um grande conflito na família, e não poderia, é o detalhe que eu trago, e não poderia ser diferente, pois o fruto dela, ou seja, da predileção, é esse. São conflitos, são guerras, são disputas, como nós já vimos na lição anterior. O resultado dessa predileção não poderia ser outra a não ser o que nós vimos: um irmão tratando o outro irmão com briga, como inimigo. Aqui Rebeca mentindo, e nós vamos ver lições mais para frente, que a mentira no casamento é algo terrível também. E houve aqui a mentira de Rebeca, o engano de Rebeca.
Então nós não poderíamos ter outro resultado a não ser esse, meus amados. Os irmãos foram inimigos por muito tempo, por causa da predileção, por causa do engano e da mentira de Rebeca. E essas são as consequências, meus amados, da mentira e também da predileção, e que Deus nos livre de que esta realidade nos alcance. A predileção, a mentira, o engano, porque os resultados, meus amados, de uma atitude dessa não são os melhores, não são os melhores. Amém? Vamos avançar, vamos para o terceiro tópico da nossa lição. Eu espero que está contribuindo, cooperando para o teu crescimento espiritual. Então vamos lá para o terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico diz assim: o problema da predileção por filhos na família. O problema da predileção por filhos na família. O primeiro tópico diz assim: Esaú, o filho predileto de Isaque. A leitura diz: Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Por força dos padrões da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família. Então note que o primogênito era aquele que ia dar sequência à família. Isaque não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos, e que o Senhor agiria para que nenhum dos filhos se sentissem prejudicados, mesmo Deus sabendo, e assim já projetado o futuro para o menor, para Jacó, porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é o Deus das promessas. Além disso, Deus já tinha ali toda uma trajetória até chegar no seu Filho Jesus Cristo, que é de onde o Nazareno vem, desde Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus tendo traçado um plano glorioso para Jacó, Deus não desprezaria Esaú, como fazem alguns pais. Então veja, meus amados, o destaque que eu faço aqui para nós é o seguinte: Deus, Ele tem um plano para cada pessoa, para cada filho, tem um propósito para cada filho. Apesar de os pais aqui terem a predileção, como no caso Isaque para com Esaú. Vamos para o segundo tópico, porque eles estão juntos aqui. Vamos lá. Jacó, o filho predileto de Rebeca. A leitura diz: percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem, olha só, consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa, sabedora de que Esaú quebrou princípios da desobediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira, porque Isaque já havia falado que os filhos não deveriam buscar esposas das outras nações, mas sim buscar esposas aqui entre eles mesmos, da própria nação. Já Esaú quebrou esse princípio, essa orientação dos pais, tornando-se então desobediente, diz a Escritura. Continuando a lição, Rebeca arquitetou um plano para que Isaque abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim, deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado
pegaram o couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revela a fraqueza do caráter de Rebeca. Terrível, né, meus amados? Quando nós olhamos para uma família, a qual nós poderíamos dizer bíblica, né? Uma família bíblica, quando nós olhamos para esta realidade, até nos assusta. Que quando nós vemos Rebeca, nós vemos uma mulher de Deus, uma mulher que orava, uma mulher que Deus respondia, agora tendo esse tipo de atitude. Isso demonstra que cada um de nós estamos sujeitos a essas coisas, meus amados. Não tem super crente. É tanto que a Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe, ou cuidado para que não caia. Ou seja, nós estamos sujeitos, meus amados, a essas coisas, ao erro, à falha, à fraqueza, que nós devemos então ter cuidado em relação às nossas práticas, às nossas escolhas, o nosso estilo de vida, meus amados, para não cair em erros, como aconteceu aqui com Rebeca. Fez uma trama, né? Passou por mentirosa, mas passou por enganadora, porque Isaac, estando velho e já ali meio cego, não conseguia enxergar, mas conseguia discernir a voz. Rebeca persuadiu seu filho Jacó para que Jacó até imitasse a voz do irmão. Rebeca pegou a pele do cabrito e colocou aqui no braço de Jacó, porque Esaú era mais peludo do que Jacó. Jacó tinha a pele aqui do braço lisa e Esaú era peludo, né? Aqui atrás com certeza também era peludo, já Jacó era mais liso. Para que Jacó se passasse por Esaú, Rebeca teve essa ideia maléfica de usurpar o lugar do outro. Meu Deus do céu, que terrível, meus amados, que terrível. Mas o certo é que, se Rebeca não tivesse feito tudo isso, meus amados, Deus iria cumprir aquilo que Ele falou, que o maior serviria ao menor. Talvez, eu creio, mesmo Jacó não tendo sido abençoado pela bênção da primogenitura, ainda assim Deus o destacaria. Não precisa subterfúgio, meus amados, não precisa atalho. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui alguns detalhes para nós, dizendo assim, ó: Deus é perfeito e perfeitos são os seus desígnios. Muitas coisas seriam evitadas se Isaac e Rebeca apenas confiassem em Deus. Muitas coisas seriam evitadas, muitas brigas, a inimizade dos irmãos, tudo isso seria evitado se os pais não fossem dados a essa questão da predileção, a essa questão da mentira, do engano, da falcatrua. Muitas coisas seriam evitadas e o plano de Deus seria feito, porque Deus ele é perfeito, queridos. O plano de Deus é perfeito, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A atitude que Isaac e Rebeca não tiveram, que nós possamos ter, qual é? Confiar em Deus, confiar nos planos de Deus, confiar que Deus tem o controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Indo aqui para o final da nossa lição, o terceiro tópico diz assim: o problema é da predileção pelos filhos. O problema da predileção pelos filhos. A leitura diz assim, ó: além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os filhos, eles sabiam do conflito entre os filhos. Além disso, faltou a Isaac
como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que uma tragédia moral e espiritual, quando os pais preferem qualquer um dos filhos, estes são herança do Senhor, e Deus concedeu este privilégio para que os pais sejam bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam o futuro de quê, meus amados? De traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, conforme o autor da lição diz, os pais eram conhecedores dos embates que os filhos tinham, e faltou a habilidade deles para contornar esses combates existentes. Com base nisso, eu trago uma verdade aqui para nós. Era impossível eles agirem assim, pois tinham um lado de predileção. Os pais sabiam que os filhos, Esaú e Jacó, viviam um combate. Cabia a eles contornar isso, ter a habilidade para desfazer isso. Só que o detalhe que eu chamo, e essa é a atenção nossa, é que isso não iria acontecer. Talvez a habilidade eles até tivessem, o conhecimento eles tinham, talvez a habilidade eles até tivessem, talvez até Isaac conseguisse contornar, só que não era possível isso. Por quê? Não por falta de habilidade, mas por causa da predileção. Não tinha como Isaac ou Rebeca contornar esses conflitos que os irmãos tinham com o outro por causa da predileção. Eles tinham um lado escolhido, eles tinham escolhido um lado, né? Isaac por Esaú e Rebeca por Jacó. Então, não era falta de habilidade, era a predileção que fazia com que eles não se posicionassem, porque na verdade a posição que eles tinham era em amar mais um filho do que o outro, e isso foi a derrota, infelizmente. Olhando aqui mais para o que está escrito, porque a lição ou o autor diz assim, o presente relato bíblico nos ensina que uma tragédia moral e espiritual, que há uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Então note, meus amados, quando há a predileção, as consequências elas não ficam restritas apenas à questão moral, mas ela também alcança a questão espiritual, como diz aqui o autor da nossa lição. Quais são as consequências morais para a vida dessas crianças? Eles vão ser egoístas, eles vão ser mesquinhos, eles vão ser individualistas, possivelmente arrogantes, prepotentes. Essas são as consequências morais. Eles vão ter dificuldade no relacionamento com outras pessoas, eles vão ter dificuldade de se relacionar na sociedade. Nós estamos falando de prejuízos morais que a predileção causa, meus amados. E com relação às causas ou prejuízos espirituais, poderíamos resumir no relacionamento com Deus. Esses filhos vão ter dificuldade de se relacionar com Deus. Esses filhos não vão ter aproximação com Deus, não vão ter relação com Deus. Então veja, meus amados,
o quão perniciosa é a predileção, o quão terrível é a predileção para a vida dos filhos, seja morais, seja espirituais. Avançando ainda, olhando para esse tópico, quando a nossa lição diz assim, portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Quando há a predileção, há traumas emocionais. Quando há a predileção, há problemas emocionais. Então, além de questões morais, além de questões espirituais, a predileção causa problemas emocionais. Por exemplo, eu conheço alguém que ele se sente assim, desprezado pelos pais, e isso causa feridas no coração dele. Ele é uma pessoa inconstante, ele é uma pessoa insegura, ele tem uma baixa estima, essa pessoa tem graves sentimentos de rejeição, como se as pessoas não amassem a ele, que tudo que ele faz dá errado, que ninguém gosta dele. Assim é a realidade dos filhos que percebem dos pais a predileção pelos outros irmãos. Então note, meus amados, tenha misericórdia, que Deus nos livre. Você pai, você mãe, que talvez até de maneira inconsciente nunca tinha nem parado para pensar nessa realidade da predileção. Com base nessa lição, você está percebendo que faz sim a predileção. Note o que você está causando no outro filho. Note e lute para que Deus lhe dê vitória e você consiga amar os dois filhos. No finalzinho aqui da nossa lição, não ainda na conclusão, mas aqui no finalzinho da lição, o autor diz assim, nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável dos filhos, não de dos filhos, mas dos filhos, e o equilíbrio no ponto de vista físico, emocional e espiritual. O detalhe que eu deixo aqui para nós é esse, meus amados: para pais cristãos, não é só calçar, vestir e trazer a alimentação, trazer a educação, mas também envolve questão de caráter e espiritualidade. Por exemplo, em Provérbios capítulo 22, verso 6, Provérbios capítulo 22, verso 6, Provérbios 22, 6, olha o que diz a Bíblia Sagrada, meus amados, a responsabilidade dos pais para com os filhos. Provérbios 22, 6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até que envelheça não se desviará dele. Deuteronômio, vá comigo lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: e as ensinarás a teus filhos. Ensinará o que, meus amados? A lei do Senhor. Ensinará a lei do Senhor aos teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-se. Ou seja, constantemente os pais têm responsabilidade de ensinar os seus filhos a lei do Senhor. Então, não é só o calçar, o vestir, o comer, a educação. Os pais têm a responsabilidade
de ensinar a espiritualidade aos seus filhos, meus amados. Meu Deus, que Deus nos dê vitória, que Deus nos faça pais, sábios, e possamos saber conduzir, meus amados, pela orientação desse Deus e da sua palavra, a nossa família, e que o nosso lar seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a conclusão dessa lição que diz assim, meus amados: na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. Tem conselho de Deus na Bíblia, meus amados, para como nós devemos proceder em nosso convívio familiar. Continuando, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta os pais quanto à criação dos filhos. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, e os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando um casal não respeita a responsabilidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Não tem como ter outro resultado. De igual modo, eu plantar melancia e querer colher abacaxi. Eu não vou conseguir. Se na minha família tem a predileção, eu não vou conseguir colher um ambiente saudável, um ambiente harmonioso, feliz. Não, pelo contrário, serão intrigas, brigas, lutas, desavenças, filhos rebeldes, filhos que não vão agradar os pais. Que Deus tenha misericórdia, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui embaixo eu vou deixar 2 links, meus amados. Um link que vai nos auxiliar a sermos bons professores da escola bíblica dominical, e o outro link é da Academia de Pregadores. Para você que quer crescer no conhecimento da palavra, eu estou indicando a você esse link aí, esse curso abençoado com professores altamente capacitados, para que você, assim, dependendo do seu interesse, cresça no conhecimento da Escritura. Eu espero ter contribuído para a sua vida espiritual, e que o Senhor continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. E permitindo Deus, na próxima lição nós estaremos aqui, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Até a próxima, em nome do Senhor. Amém e amém.